Você sabe como que funcionam os contratos que os caçadores fazem com as criaturas em Chainsaw Man? Esses contratos dão muito mais força para os caçadores, só que existe uma consequência para isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje, como os caçadores fazem os contratos, o que eles ganham e todas as consequências. Mas se você quer ver mais vídeos de Chainsaw Man por aqui, você tem que curtir muito esse vídeo e se inscrever aí para fazer parte da nossa comunidade Otaku Você. Valeu, gente! No mundo de Chainsaw Man não existe aquele negócio de energia interna, tipo o chakra em Naruto, o ki em Dragon Ball ou a energia amaldiçoada de Jujutsu, que são energias que dão poderes, e por causa disso as pessoas em Chainsaw Man não nascem com poderes, mas uma maneira de conseguir poderes ou alguma habilidade é fazer contratos com uma criatura, que dá para o humano algum poder em troca de alguma coisa. Só que esses contratos também vão depender do tipo de criatura que o humano vai fazer esse contrato. Como funcionam os contratos? Os contratos com as criaturas em Chainsaw Man é muito natural. É uma coisa que alguns humanos fazem e que não precisa de ninguém para ser o mediador, não precisa de alguma força maior para fazer isso, para oficializar o contrato. E uma coisa importante é que os contratos só podem ser feitos entre um humano e uma criatura, nunca entre um humano e outro humano, ou entre uma criatura e outra criatura. E tanto os humanos quanto as criaturas podem fazer vários contratos. Por exemplo, uma criatura pode fazer vários contratos com humanos diferentes ao mesmo tempo. Isso também acontece com os humanos. Eles podem fazer vários contratos com várias criaturas diferentes. E esse processo para fazer os contratos é tipo, o humano e a criatura, cada um fala o que eles querem, o que eles desejam, e depois, se os dois estiverem de acordo, eles assinam o contrato, que é verbalmente, é só os dois falar que aceita, não precisa assinar nada ou fazer algum pacto de sangue. E depois do contrato ser aceito pelos dois, cria uma ligação mística em que o humano e a criatura podem se comunicar pela mente um do outro ou invocar o outro. E um detalhe importante é que, como o contrato é verbal, pode ser possível que uma das partes tente enganar a outra, porque tanto o humano como a criatura pode achar algum termo do contrato que é meio confuso para achar uma brecha e se aproveitar disso. Contratos com caçadores. Já que a maioria dos caçadores são humanos, o contrato segue a mesma coisa, só que tem duas diferenças. A primeira é que os caçadores usam os contratos com as criaturas para matar outras criaturas. E a segunda é que normalmente os contratos que os caçadores fazem com as criaturas é para deixar usar o seu poder, porque cada criatura em Chainsaw Man tem uma habilidade diferente da outra. E em troca o caçador oferece parte do seu corpo para a criatura, isso por causa do contrato. Então ele pode oferecer alguma parte do corpo, tempo de vida ou até o tempo de vida de alguém que ele é responsável. Ganhos do contrato. No caso dos caçadores que fazem os contratos com as criaturas, eles podem receber habilidade ou poderes muito da hora dessa criatura. Ou também tem um jeito mais simples, que é invocar a criatura para ela ajudar com o que ele quer. Normalmente é para matar outra criatura. No caso das pessoas comuns, elas só invocam a criatura e pedem alguma coisa para ela, tipo dinheiro, fama, poder, outra coisa assim. Igual que acontece com o velho da Yakuza que fez o contrato com a criatura zumbi em troca de poder e dinheiro. Consequência do contrato. Já por outro lado, a criatura também quer alguma coisa em troca, como almas, sangue, sacrifício, parte do corpo, tempo de vida e por aí vai. E isso é importante porque o humano ou o caçador só pode dar aquilo que é dele ou tem alguma relação com ele. Por exemplo, se for para sacrificar, a pessoa só pode sacrificar algum parente, porque tem relação com ele. Ele também pode dar também seu próprio tempo de vida, dar por exemplo 1 ano da sua vida, ou também dar algum pedaço do seu próprio corpo. Por exemplo, o contrato do Aki com a criatura raposa, o Aki deixa ela comer uma parte do seu braço em troca do poder que ela empresta para o Aki. E é interessante porque o que define o nível de sacrifício que a pessoa faz para a criatura é o nível de poder da própria criatura ou algum pedido do humano. Por exemplo, se o humano fizer um contrato com uma criatura bem fraquinha só para passar em uma prova, ele só vai sacrificar um dedo ou algum pedaço pequeno do corpo.
Já, por exemplo, uma pessoa quer ficar muito rica, ela vai ter que sacrificar alguma coisa muito maior, como sacrificar a expectativa de vida dela, ou de alguém que ela tem alguma relação. Isso tudo é proporção, a criatura mais forte faz coisas menores e maiores, já criaturas mais fracas faz coisas menores, e isso por causa do nível de poder delas. E como o contrato é natural, feito por um humano e uma criatura, então ele é imutável, não dá para desfazer, e as duas partes têm que cumprir esse contrato, eles são obrigados a cumprir o que eles disseram, e caso um dos dois desobedecer ou quebrar o contrato, termina morrendo. Só que tem uma exceção muito rara, bem rara. Esse contrato, tanto para os humanos quanto para as criaturas, só pode ser quebrado se as duas partes entrarem em acordo e quebrar esse contrato. E galera, você tem que estar inscrito aqui, porque eu vou trazer o maior contrato que já foi feito em Chainsaw. Então não perde e ativa o sininho. Curiosidades. E duas curiosidades que é bem importante. A primeira é que os híbridos em Chainsaw, que são os humanos que podem se transformar pela metade ou completamente em criaturas, tipo o Denji, eles também têm que fazer contratos para atingir essa forma. E no caso do Denji, ele fez esse contrato com o Potika, quando os dois se conheceram, só que o Denji só virou o Chainsaw depois que o Potika se tornou o coração do Denji e salvou ele. E essa parte é importante, porque a segunda curiosidade é que o contrato pode não ser uma coisa igual para as duas partes, porque existem criaturas que aceitam entrar em um contrato que eles vão sair perdendo, tipo o Potika, que desistiu da vida para salvar o Denji, para ele poder viver melhor e realizar os sonhos que ele tinha. Mas esse é um caso muito raro, bem raro. E isso é bem difícil de acontecer, mas se isso acontece, quer dizer que o humano e a criatura desenvolveu alguma relação entre os dois, uma amizade talvez. Galera, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu venho aqui e trago pra vocês os 10 contratos mais fortes que os caçadores já fizeram. Então manda braba no like, se você que tá aqui e não é inscrito, se inscreve aí pra sempre receber vídeo novo aqui no canal. Ativa o sininho também pra ser lembrado do vídeo novo e vem fazer parte do Otaku Você. Eu quero agradecer meus inscritos, os mais brabo, pela moral. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!